do Campeonato Mineiro. Vinícius Andrade está aqui, eu já vou fazer uma pergunta fácil, leve para você responder. Troca de treinador no Atlético, possível mudança na escalação, uma mudança radical no sistema de jogo, técnico novo, a pressão de jogar no estádio que é do Atlético, mas onde o Atlético perdeu 2 vezes. E aí, Vini? Fala, Everton, boa tarde para você, aos companheiros, pessoal de casa. Talvez seja o clássico mais equilibrado dos últimos tempos. Mas eu aponto o Cruzeiro com leve favoritismo para essa final por conta de alguns fatores. E o principal deles é o tempo de trabalho do Larcamón, que tem 3 meses, não é tanto tempo, mas comparado com o Milito, que tem 1 semana, a diferença é muito grande. O Cruzeiro teve a melhor campanha, o melhor futebol nesse Campeonato Mineiro. Além disso, tem a vantagem de poder jogar por 2 empates. Então é lógico que o elenco do Atlético é superior, que individualmente o Atlético tem peças capazes de resolver o jogo. Mas a gente já viu nos 2 últimos clássicos na Arena que só isso não resolve, né? Que coletivamente o Cruzeiro hoje está em um estágio superior e por conta do tempo de trabalho o Cruzeiro é levemente favorito, na minha opinião. E aí, Thiagueira, você que Cruzeiro é levemente favorito, não sei se você prestou atenção, que eu também coloco o Cruzeiro como favorito, só não usei o levemente. Você acha que é muito? Não, eu não acho que é muito favorito, mas acho que é favorito. Então, é muito não, mas eu acho que é favorito. Você coloca como 60% e o HG está colocando com 70%. Não, acho que uns 65,3%. Eu acho menos, eu acho que é menos. 55 a 45. É favorito, um pouco favorito. Pode ser, eu acho que eu posso destacar. Acho que você foi no ponto, acho que é levemente favorito, mas há o favoritismo, né? Para quem é levemente favorito. Você concorda ou você discorda, meu ídolo máximo e supremo? Eu acho que vocês estão errados. O Atlético é favorito pelo elenco que tem, favorito por ter Hulk, favorito por ter Paulinho. Eu achava também que era favorito por ter o Scarpa, mas parece que o treinador acha que não. Então, eu falar disso daqui a pouco, polêmica. Pois é. Eu sinceramente acho o Atlético favorito pelo elenco que ele tem à disposição. Se ele tem o Paulinho, se ele tem o Hulk, se ele tem o Gustavo Scarpa, que são jogadores diferenciados, o Zaratio, que também é um jogador diferenciado, o Arana, que também é um jogador diferenciado. Estamos falando aí de jogadores de nível técnico, capacidade técnica absurda. Se você tem esses nomes, você se torna o favorito naturalmente. Não é só a questão do coletivo, eu também acho que faz muita diferença o coletivo, mas não é só a questão do coletivo quando se enfrentam em 2 partidas. A capacidade técnica ela faz diferença. O Atlético é naturalmente favorito. É claro, o Cruzeiro pode vencer como acontece no futebol. Assim, o Botafogo liderou o campeonato. Meteu uma ressalva aí, né? O Botafogo liderou o Campeonato Brasileiro ano passado durante boa parte do ano. E longe de ser o melhor time do Brasil. Mas, é óbvio, o Cruzeiro pode vencer, mas o Atlético é o favorito. Bom, eu não tenho como, eu vou deixar o Eltinho para o final, porque agora eu vou passar para o meu guru. Você mudou alguma coisa em relação ao que você pensa até o momento? Porque a pergunta que está aí é a pergunta que meu editor-chefe mandou fazer, e eu acho que ele tem razão. Porque antes do jogo a gente só pode falar em favoritismo e projetar. Não há nada a se fazer. Aliás, há, né? Nós vamos falar daqui a pouco das polêmicas da possível mudança na formação, que aliás o Elton Novaes trouxe aqui uma possível formação do Atlético que está basicamente batendo com a formação que deve ser a de amanhã. Então o Elton realmente, ele nunca erra, ele se equivoca às vezes. Aqui o favoritismo que a gente está debatendo aqui é para ser campeão, né? Não pelo jogo de amanhã. É geral. Ser campeão. Final, né? Ser campeão. Ser campeão. Eu respondi com base nisso. Isso. Eu também. Eu tenho falado o tempo todo do favoritismo para ser campeão. Sim. Você também pensa como guru. Aliás, você é meu guru, eu sou apenas o seu discípulo. Boa tarde, pequeno gafanhoto. Digo que dessa vez você está equivocado. Boa tarde para os amigos, para os nossos telespectadores. Vou na margem do que o Vini falou, de 55 a 45, mas então tá comigo. pró-Atlético, no caso. Quando a gente fala dos 5 principais elencos no futebol brasileiro, a gente não cita o Cruzeiro entre esses 5 principais elencos. Em que pese o Cruzeiro, para mim, hoje tem uma melhor organização que o Atlético? Provavelmente sim, até porque o Milito chegou nessa semana e o Larcamón está trabalhando desde 5 de janeiro na Toca da Raposa 2. Mas esse mesmo elenco do Atlético, nos últimos 9 meses em que foi dirigido por Luiz Felipe Scolari, mesmo naqueles jogos em que o técnico
antecessor do atual Diego Milito não conseguiu ir tão bem, já mostrou que pela capacidade técnica que tem de jogadores, como no caso de Paulinho, Hulk, Zarate e Arana, é capaz de vencer partidas como venceu o ano passado, o Flamengo fora de casa, o Palmeiras fora de casa. Então, independente da campanha que tenha feito na primeira fase do Campeonato Mineiro Atlético, isso não tira a capacidade de resolução e de decisão dos jogadores que possuem. Então, por isso, coloco que apesar do Cruzeiro ter feito a melhor campanha na primeira fase, o favoritismo do Atlético, para mim, é algo em torno de 55% a 45%, até porque, repito, quando a gente fala de elencos principais no Brasil hoje, a gente não coloca o Cruzeiro, digamos, na mesma prateleira do Atlético, então não vai ser a campanha da primeira fase e o fato de um técnico que chegou agora que vai mudar pelo menos essa concepção, de acordo com o que eu penso. O Vinícius colocou muito bem, boa tarde para todo mundo, o Vinícius colocou que há muito tempo não tem um clássico com tamanho equilíbrio, né? E chega num momento de decisão, um momento importante dentro do campeonato, um momento de mudanças para o Atlético, um momento de afirmação para o Cruzeiro. E aí eu penso o seguinte, que a vantagem que o Cruzeiro conseguiu por ser o melhor time da primeira fase pode fazer a grande diferença nessa decisão. Por isso que eu coloco o Cruzeiro com essa vantagem. O Vinícius falou uma coisa importante, que é o clássico mais equilibrado dos últimos tempos. E a gente pega a questão do Cruzeiro ter feito a melhor campanha e ter a vantagem de jogar pelo empate. Eu lembro de 2021, que o Atlético, com esse elenco forte que tinha, era o elenco que seria campeão de tudo na temporada, exceto a Libertadores, que por 2 empates ali fica fora contra o Palmeiras, por causa de um golzinho, né? Fica fora contra o Palmeiras da grande decisão. Mas enfim, mostrando que aquele Atlético é um Atlético histórico, aquele Atlético de 2021, e ele empata os 2 jogos contra o América, tendo a possibilidade, lembrando, o América, ou aquele América não chega nem perto do Cruzeiro de hoje. Então, essas questões de o elenco mais forte, os grandes craques, quando chega o clássico, iguala muito. E o Cruzeiro já demonstrou isso, barrando o Atlético por 2 vezes dentro da sua própria arena. Então, pegando todo o contexto que já foi criado em cima desse clássico, mais a vantagem que o Cruzeiro tem, por isso que eu coloco o Cruzeiro hoje com essa vantagem. E com essa vantagem eu fico com o Vini, 55-45. Assim, Pois não. Eu só discordo dos colegas com relação ao aspecto equilíbrio. Eu acho que é o clássico que a diferença do Atlético não é tão abissal para o Cruzeiro quanto os outros clássicos dos últimos 5 anos. Então é a oportunidade, muito por conta da melhor campanha que o Cruzeiro fez, isso pode resolver o campeonato, pode ter um fator importante pró-Cruzeiro, mas vai depender do que ele fizer, é claro, nos 2 jogos. Então eu não vejo equilíbrio, mas eu vejo a menor distância dos últimos 5 anos, porque nos outros anos a distância era muito maior, isso na minha opinião, respeitando, claro, a opinião dos amigos. Sabe que eu não acho a diferença maior muito em função do próprio Atlético? E aí, quando eu digo em função do próprio Atlético, o Atlético tem um treinador há 1 semana. O Atlético não tem uma continuidade de trabalho. Ele mudou completamente o perfil do que ele tinha de treinador para o que ele vai ter agora. E o conceito, então? Então, muda completamente. Completamente. Nós precisamos Mas avaliar se o Atlético tem uma continuidade de trabalho, um trabalho minimamente bom, o Atlético hoje teria uma diferença muito grande para mim em relação ao Cruzeiro. E eu falo em função do elenco. Porque quando eu digo em função do elenco, eu coloco os 2 laterais do Cruzeiro muito bem, são bons laterais, jogariam em qualquer time do Brasil. A dupla do Cruzeiro é melhor do que a dupla do Atlético. Eu acho o Matheus Pereira um baita meio-campista. Eu já falei aqui que eu considero que rende para o Cruzeiro, que o Scarpa e nenhum outro rende pelo Atlético. Não, nenhum outro o quê? Estou falando de jogador de meio campo. O papel que o Matheus Pereira desenvolve, o Atlético não tem ninguém que faça no seu time hoje. Hoje eu concordo. Mas eu acho que está no mesmo nível do Scarpa. Acho que os 2 estão no mesmo nível. Mas enfim, isso é um assunto para outra hora. Hoje, a gente pegando os 2 times, eu acho que o Atlético só não está muito acima do Cruzeiro por causa do momento que ele vive. Mas é justamente porque isso que a gente tecnicamente, não. Não, peraí. Não é justamente o que vocês estão falando. Vocês estão falando que o Cruzeiro está à frente do Atlético. Se você diz que o Cruzeiro é favorito, não é justamente o que vocês estão falando. É claro que é. Não é. A análise eu ainda de acho que o Atlético favorito ou não é pelo momento. É lógico que o elenco do Atlético é superior. Tá sendo canalha roubando o que eu tô te falando para Que isso? Thiago? Não. Eu tô concordando com o valor. Sexta-feira da Paixão. Eu tô concordando com o valor.
Não é justamente o que vocês estão falando, não tem nada a ver com o que vocês estão falando. Até porque eu concordo com o Thiago Valor. Eu acho que o Cruzeiro hoje, a diferença não é tão abissal por causa do Atlético, mas o Atlético ainda segue como favorito. Não tem nada a ver com o que vocês estão falando. Mas como não tem, Thiago? Como não? Vocês, peraí. Deixa eu contextualizar. Tá difícil, eu tô falando inglês, né? Vocês falam inglês? Qual outra língua que vocês falam? Deixa eu contextualizar aqui, porque Puta parece merda. que você realmente não está entendendo bem o que nós estamos dizendo aqui. Vamos lá, eu também estou. Então hoje o negócio vai ficar zoado. Porque eu vou te dizer uma coisa. Vamos lá, vamos contextualizar. O Atlético se classificou para a segunda fase do campeonato estadual. Próximo ao Cruzeiro. Foi duro, um pontinho de diferença. Que não brigaram até a última. Não, o Cruzeiro sobrou. Ponto. O trabalho do Larcamon de organização. Ai, mas e o Souza? Eu estou falando de campeonato estadual. O trabalho de organização do Larcamon no Cruzeiro era melhor do que o trabalho do Felipão até a demissão no Atlético? Sim, era. Se nós hoje fizermos um face a face aqui, tá? De Cruzeiro e Atlético, o Atlético vai sobrar para cima do Cruzeiro? Sobrar em todas as posições? Não vai. Nos últimos 2 confrontos, no mesmo ambiente do jogo de amanhã, o que aconteceu? 2 vitórias do Cruzeiro. Aí o Cruzeiro se classifica em primeiro, com uma vantagem, de certa forma, larga para o quarto, que foi o Atlético. O Atlético troca treinador, o treinador que chega, que me agradou, o que ele disse na coletiva e agora é ver o que faz em campo. O Atlético troca de treinador, muda a filosofia absolutamente da água pro vinho, do jeito de jogar, vai mudar a escalação, muda um monte de coisa. Aí eu olho para o Cruzeiro, que sobrou na primeira fase, é mais organizado, o treinador está há mais tempo. Não é uma disparidade, se fizermos aqui um super trunfo aqui, não há uma disparidade abissal entre os dois. Por que eu não posso considerar? Onde está a polêmica? O Thiago, 3 horas da manhã. 3 da manhã, precisamente 2h46 da manhã, esse sujeito caçando briga no grupo, porque ele quer colocar na cabeça da gente que o Atlético é favorito. Eu sou obrigado a pensar que nem você. 3 da manhã, velho. Eu aceito a sua 3 opinião. 3 da manhã. Você não respeita o sono das pessoas. Eu aceito a sua opinião. Eu não aceito que você distorça o que eu tô falando. Mano, eu tô dizendo que hoje o Atlético é favorito ao Cruzeiro. Aí você diz, não, mas é justamente o que nós estamos querendo dizer. Mas não é. Quem falou isso, Thiago? Quem falou isso? Não é. Vocês 3 falaram isso agora. Você tá inventando totalmente. Eu tô ficando louco. Você tá ficando louco. Eu tô ficando louco, velho. Eles não fizeram isso aqui agora? Eu tô ficando junto com você. Não, de sacanagem. Não, se vocês querem... Se isso aqui é um espetáculo, eu vou citar filme. Vocês estão querendo fazer comigo o que fizeram com o Coringa no filme. Para, Thiago. Não, tá de sacanagem. Você tá igual o pai do Batman lá, falando que a mãe do Coringa não é o pai dele. Sei lá, não tá bem hoje não, velho. Tá bem. Igualzinho esse filme. Eu tô Você não tá bem. Coringa, esse filme? 2 vezes. Pô, adorei o filme, inclusive. Adorei. Adorou o filme, mas não tá sabendo nem contar. Nem contar, você tá Vocês estão fazendo igual o pai do Batman, que também é pai do Coringa, pelo menos na minha cabeça. Deixa eu só dar uma fez aliviada. com o Coringa no Deixa eu filme. só dar uma aliviada. Querendo convencer que a mãe dele que é louca. Aliviada nas suas Vocês estão de ideias. sacanagem. Porque isso aqui que eu vou mostrar agora... Agora falando de cinema, deixa eu te explicar. Você entendeu errado, depois a gente conversa. Tá vendo? Porque o programa não é de cinema, depois a gente conversa. vendo? Pode continuar, por favor. Não, eu queria te falar... Eu já vi 2 explicações. Gente falando que eu entendi errado e que não. Isso aqui, Entendeu muito eu errado. contextualizei, espero que a minha contextualização sobre por que achar o Cruzeiro favorito. Agora tem torcedor também que é danado, né? Tem torcedor que é danado. Se eu coloco aqui o Atlético, porque o Atlético falou, os caras, porra, lá, contra tudo e contra todos, vamos lá, não sei o quê. Então, aí eu tô sustentando isso desde muito tempo, lá, vídeos do meu canal lá no YouTube, aqui e tal. Eu tô falando que por que eu acho que o Cruzeiro é favorito. Os caras ficam putos, o torcedor do Cruzeiro é puto. Absurdo. Isso é arma pro adversário. Tá querendo tirar a responsabilidade. Não, nós não temos esse poder, meus queridos. Nenhum. Nós não temos esse poder. Torcedor do Galo, e aí? Dê sua opinião. Quem é o grande favorito nessa final aí, né? No Campeonato Mineiro, né? O Galo, né? Nosso galão da massa, que veio aí com uma campanha, né? A pior campanha entre os 4 classificados, né? E não foi tão positivamente uma fase de grupo boa, né? O importante é se classificar. Pegamos o América, que tinha uma campanha melhor, tinha a vantagem do empate, né? Nas 2 partidas, e vencemos. Agora vamos enfrentar o nosso maior rival, né? Que também tem a vantagem por 2 empates, resultados iguais, né? E ainda tem o problema, né? O peso
que nos 2 jogos que se enfrentaram na arena, né, o Galo perdeu para o seu maior rival, né? Então, isso aí deixa um pouco preocupado, né? Mas eu espero que dessa vez aí vá fazer valer a força do Galo dentro da sua arena, né? E despachar aí o nosso rival nessa final, pra gente se tornar aí campeão mineiro, né? Em cima do nosso rival, que tem aquele gostinho, né? Muito bom. Então, torcedor, deixa a sua opinião aí. O que você acha dessa final? O que você espera desse primeiro jogo aí, né? Nosso técnico novo, né? E vem preparando aí o Galo fortemente aí com treinos intensivos para essa decisão. Então dê sua opinião aí, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ative todas as notificações, deixa aquele like aí também para estar fortalecendo o nosso trabalho. Valeu?